Bom dia. Bom dia. Amém. Estamos aí nos nossos 25 dias pós-cirurgia. Graças a Deus, Deus tem abençoado, temos melhorado. Basicamente, pelo menos para nós fazermos um maior esforço, mais ou menos uns 45 dias, né? Então, talvez já dá para jogar um futebol, né? Estou brincando. Mas 30 dias a gente já pode fazer algumas coisas, como por exemplo dirigir. E no caso dessa manhã, né, dando uma aula, acredito também que não tem nenhum problema, visto que nós não nos esforçamos muito. Na aula, na pregação, nós geralmente exaltamos mais, né? Mas na aula, geralmente, nós somos mais calmos, então creio que não tem problema nenhum. E já também é um teste para ver também com respeito a ficar em pé, né? Mas pelo menos tenho sentido melhor, graças a Deus. As dores, né, de ficar levantando, andando, melhorou bastante, assim. Basicamente não sinto mais dor, apenas alguns desconfortos de vez em quando, então tem melhorado, graças a Deus. Visto que os irmãos sabem também que nós sofremos bastante tempo, né, com a hérnia, e muitas vezes eu pregava e no início da pregação, os irmãos nem sabem disso, né, alguns, né? No início da pregação já estava doendo, já estava, né, o negócio já estava incomodando. Eu sei. Eu acho que alguns irmãos até gostaram de algumas pregações mais rápidas, né? Algumas dessas foi porque já estava incomodando e eu corri para terminar a pregação, né, para não sentir nenhum problema. Mas Deus é bom, né? Agora orar pelo irmão Josmar, que está com o mesmo problema, né? Orar que possa sair também a cirurgia para ele, que não é fácil não. Ok, então vamos, nesta manhã estaremos iniciando um novo estudo sobre depressão. Sabemos que é considerado uma doença, mas nem sempre, né? Nem sempre pode ser algo causado ou medicado com medicamentos. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Os irmãos lembram que nós iniciamos um tempo atrás algumas séries de pregações no livro Autoconfrontação, um livro muito bíblico, bem alicerçado na Bíblia, e que fala sobre vários assuntos. Então esta é a lição 18 do livro Autoconfrontação. E para os irmãos entenderem melhor, as lições 18, eu acho que foi a bateria. Então as lições 18 até 21, vamos ver, vamos dar mais uma chance para ele aqui, né? A lição 18 até a lição 21 trata então de depressão, medo, preocupação e também pecados escravizadores. Então essas lições vêm tratando de problemas específicos na vida das pessoas, principalmente, pelo menos eu vejo que a linha de pensamento, de direção desse estudo é para os salvos, para aqueles realmente que têm Cristo como Salvador. Então se você ainda não é salvo, se você ainda não tem certeza de sua salvação, então talvez esse estudo não vai se encaixar muito bem na sua vida, a não ser que você então entregue sua vida a Cristo e deixe Ele habitar na sua vida e fazer uma transformação, a transformação que você precisa. Mas os irmãos vão perceber que vai ser mais dirigido realmente a pessoa salva. E é interessante nós pensarmos também, será que um crente fiel, um crente realmente salvo em Cristo, pode ter depressão? Ele pode sofrer sentimentos de depressão? Então nós vamos ver que sim, né? Muitos crentes têm uma visão errada sobre a depressão, mas nós vamos ver que até mesmo na Bíblia, né, temos servos de Deus que tiveram sentimentos depressivos. Então toda lição vem nos ensinar que não importa quão desesperado e quão depressivo
esteja o crente, ele pode e deve cumprir as responsabilidades que Deus lhe tem dado. Então, em outras palavras, depressão não é desculpa para não servir a Deus, depressão não é desculpa para não cumprir os mandamentos de Deus. Ok? O nosso texto base, pelo menos dois textos base para nós iniciarmos, é Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. E se os irmãos já quiserem deixar o dedo aí e abrir também em Tiago capítulo 1, versículo 22, também estaremos lendo Tiago capítulo 1, versículo 22. Mas primeiramente, Gálatas 4, versículo 7, diz o seguinte: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Há uma mensagem mais gostosa de se ouvir, uma declaração mais grandiosa do que esta? Nós não somos apenas servos, somos considerados filhos de Deus e, portanto, o filho é herdeiro, né? Somos herdeiros de Deus. A Bíblia também fala em outros versículos, co-herdeiro com Cristo. Tiago também, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Na verdade, o cristão, só uma pequena explicação nestes versículos, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo herdeiro de Deus, ele tem responsabilidade, ele representa o Pai, aonde quer que ele esteja. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, um pai dizendo para o seu filho, quando o seu filho iria entrar na política, falou: olha, não esqueça do sobrenome que você carrega. E é verdade. Nós somos considerados filhos de Deus por Cristo Jesus. Nós temos uma responsabilidade, mesmo sabendo que Deus, sendo Pai e cuida de nós a cada momento, nós ainda temos que cumprir a palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus. E nós vamos também ver que não depende do que eu sinto ou do que eu deixo de sentir, não depende da minha estabilidade emocional, se eu estou alegre ou se eu estou triste, mas depende unicamente do meu amor para com Deus. E portanto o amor me leva a obedecer a palavra de Deus. Nessa lição nós vamos aprender como tratar este problema, esse grande problema. Eu não sei se eu posso dizer que é mais atual, mas pelo menos uns tempos para cá foi que isso alastrou demais, pessoas e mais pessoas dizendo, ter depressão, e até mesmo hoje os médicos ainda não têm uma causa definida para até mesmo dizer que é depressão, não tem uma definição, ainda é algo que está em estudo, mas é um grande problema, e acredito que hoje, nesses dias, principalmente aí ainda em pandemia, já no final, mas ainda em pandemia, muitas pessoas, por ter ficado isoladas, com certeza aumentou demais o número de pessoas deprimidas, principalmente as pessoas mais idosas, que foram basicamente presas em suas próprias casas. O mundo, ele foca primeiramente nas emoções sintomáticas da depressão, e com isso é remediado com muitas drogas, e essas drogas muitas vezes são, não sei se eu posso dizer se é mais perigosas, mas são perigosas, por isso que chama droga, são perigosas, e elas podem até aliviar o sentimento, mas não resolve o problema, Algumas classes de pessoas tendem a desenvolver mais a depressão. Eu quero agora que os irmãos pensem
O que tem em comum essas classes? Vamos ver se os irmãos conseguem pensar o que tem em comum nessas classes de pessoas que têm a tendência a desenvolver mais a depressão. Por exemplo, os vendedores têm uma tendência maior. Pessoas que são autônomas também têm uma tendência maior a desenvolver a depressão. Interessante, pastores, eu nunca ouvi falar tanto, graças a Deus, eu não sei se eu não fiquei sabendo ou se não aconteceu, mas graças a Deus esses dias não temos ouvido de pastores tirando suas próprias vidas. Mas o pastor, ele tem uma tendência também a entrar, né, em depressão. Estudantes também têm essa tendência. Agora eu pergunto para os irmãos vão comentar aqui conosco. O que você acha que tem em comum em todas essas classes? O que você acha que tem em comum em todas essas classes? Vendedores, autônomos, pastores, estudantes. Com certeza aqui é um resumo, né? Tem outras classes que têm coisas também comuns, né, com essas classes de pessoas, mas só esse resuminho aqui dessas classes. O que você acha que tem em comum? Lidam com pessoas. Oi? Lidam com pessoas. Ok, mais alguém? Eu acho que é porque elas cobram mais de si. Por exemplo, o estudante porque acha que tem que estudar muito, porque tem que saber. O vendedor porque tem que chegar a um alvo. O pastor porque o pastor porque preocupou muito. Então eu acho assim que eles cobram mais de. Acredita que está de mais resultado, então cobra mais de si. Ok. Essa classe. Certo. Por precisar de resultados, essas classes de pessoas cobram mais de si mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Nosso visitante fica à vontade também para comentar se quiser, tá? Completando só o que o falou, eu acredito que uma falta, assim, a pessoa contada depressiva, ela não tem confiança em si própria. E aí, por faltar essa confiança, essa entrega a Deus, ela acaba se preocupando mais com os problemas que afligem a pessoa. Ok. Então ela não tem muita confiança em si própria, acaba cobrando. Ok. Mais alguém? Eu acho que foi 3 ou 4 classes aí. 4. Vendedores, autônomos, pastores e estudantes. Eu acho que para mim, só estudante que ficam um pouco fora. Sim, eu entendo, mas os outros 3 parece que tem muita cobrança, do meu ponto de vista. Uma cobrança por resultado mesmo. Vendedor, aquela pressão, o autônomo, porque o negócio depende só dele, então a pressão é muito em cima dessa pessoa, né? Então ele também tem essa cobrança. E os pastores também, porque a cobrança, porque é tantas pessoas que o pastor ele tem que se preocupar, né? Tantas almas que ele tem que prestar conta. Então eu acho que é uma pressão muito grande externa em cima dessas pessoas, desse grupo. Ok, uma pressão muito grande. Mas estudante também. A questão. Pode falar. É a questão dos estudantes. A questão dos estudantes, eu acredito que é mais para as pessoas realmente estão na faculdade, né? Realmente é bem pesado. Para quem já fez faculdade sabe do que eu estou falando. Então, nós vamos responder, né, essa pergunta durante o estudo. Ok? Eu não vou comentar nada agora, mas durante o estudo nós vamos responder mais. Os irmãos talvez vão ter um entendimento melhor sobre o que há de comum, né, nessas 4 classes de pessoas: vendedores, autônomos, pastores e estudantes. Estaremos também discutindo, irmãos, como enfrentar, tratar e resistir o problema da depressão, visto que ninguém está isento de entrar por um caminho deste. Então nós precisamos enfrentar,
tratar e resistir. O propósito dessa lição é ajudar a entender o que é depressão, e entender também que ela não é desculpa para nós vivermos em desacordo com a palavra de Deus. Outro propósito também dessa lição é lembrar que qualquer pessoa pode provar uma depressão, mas deve tratá-la de acordo com a perspectiva bíblica e não segundo a própria maneira de pensar ou filosofias humanas. Terceiro propósito também dessa lição é apresentar um plano bíblico para então nós vencermos essa depressão. E o quarto propósito é animar os irmãos, animar a cada um a ajudar outras pessoas, animá-lo a ajudar a outras pessoas que também lidam com esses problemas de sentimentos depressivos, ok? Aliás, eu já ouvi dizer, e é verdade, se você acha que tem muito problema, comece a ajudar as pessoas, comece a trabalhar com pessoas que também têm problemas. Você vai ver que os seus problemas vão desaparecer. Sabe por quê? Porque você está focando muito na sua vida, está focando muito no seu eu, e quando você tira esse foco, seus problemas basicamente, desaparecem, ou pelo menos dá uma boa amenizada. Então vamos começar primeiramente com o primeiro propósito, de entender melhor o que é a depressão, ok? Entender melhor o que é a depressão. Sentir-se deprimido não é um fenômeno novo, os irmãos sabem disso, pois sintomas atualmente definidos como depressão caracterizaram a experiência de alguns personagens bíblicos. A palavra de Deus então não apenas o ajuda, ou nos ajuda a enfrentarmos o problema da depressão, mas também mostra como você pode ser mais que vencedor, é o que a Bíblia promete, mais que vencedor mesmo em meio a sentimentos depressivos. Ok? Então o que é a depressão? Primeiramente, muitos definem depressão como uma continuação caracterizada por sentimentos de desalento ou até mesmo de culpa, sentimentos até mesmo de tristeza profunda, e principalmente quando dura aí, se não me engano, 2 ou 3 semanas e sem explicação, ok? Então, geralmente, depressão, as pessoas definem como sendo isso. A pessoa tem muita falta de esperança, e ela até interrompe as suas atividades. Por exemplo, coisas que ela gostava de fazer, ela não tem mais gosto por aquilo. Trabalho, muitas vezes não tem mais a vontade de trabalhar no seu trabalho. Então, atividades que eram comuns e até mesmo prazerosas deixam de ser comuns e começam a ser pesadas, e a pessoa vai deixando as suas atividades. Tem sido também classificada como uma doença, como eu já disse, e atualmente como a enfermidade de maior frequência da medicina geral, maior enfermidade que a medicina tem enfrentado nos últimos tempos. As ciências médicas admitem que as suas causas ainda são amplamente desconhecidas, ou seja, não tem como definir, pelo menos 100%, não tem como definir como originou, ou até mesmo se a pessoa está com depressão ou não, é algo ainda em estudo. Agora, na Bíblia nós vemos que a Bíblia cita sentimentos associados à depressão que são descritos de várias formas ou com várias palavras. Na Bíblia, por exemplo, é colocado como semblante descaído, também é colocado na Bíblia como um espírito abatido, também como tristeza, desespero, um coração quebrantado, fardos pesados de iniquidade.
Tudo isso tem texto aqui, mas não temos tempo, né, para ficar citando e lendo. Luto também, peso que faz encurvar, tristeza tristeza a ponto de verter lágrimas, e até mesmo também desfalecimento. No caso, esse desfalecimento é tipo uma fraqueza ou até mesmo um desmaio. Então você percebe que a Bíblia cita alguns desses sentimentos que as pessoas tendem a dizer que estão sentindo quando, pelo menos, são diagnosticados com depressão. Nós vemos também um exemplo específico, um exemplo de uma pessoa. Vamos lá em Salmo capítulo 38. Salmo capítulo 38. Nós vemos o exemplo do grande rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Salmo 38. Eu vou ler apenas algumas partes aqui, mas se você quiser ter um entendimento melhor, depois você lê do versículo 3 ao versículo 17. Mas eu vou ler apenas aqui algumas expressões que o rei Davi coloca aqui para nós, mostrando aí os vários sintomas e os vários sentimentos relacionados aí com o estar deprimido. Depois eu vou falar por que o rei Davi estava deprimido. Mas vamos ver então, Salmo 38, versículo 3 ao 17, mas nós não vamos ler o texto, vamos ler apenas algumas frases que o rei Davi coloca. Por exemplo, aí no versículo 8, ele diz, Salmo 38, eu estou no 37, versículo 3, ele diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Depois olha o versículo 6, ele diz: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Olha agora o versículo 8: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Olha o versículo 10: o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. E olha também o versículo 17: porque estou prestes a colchear a minha dor. Colchear aqui, para os irmãos entenderem melhor, né? É tropeçar, ok? Porque estou prestes a colchear ou tropeçar, a minha dor está constantemente perante mim. Percebe aqui os sentimentos do rei Davi? São sentimentos depressivos. Se alguém chegar aqui e dizer isso para o médico, na hora está com depressão. E provavelmente, né, alguns já vai colocar aí um remédio para o quê? Oi? Não entendi. Ah, sim, desculpa. Entendi família. Para aliviar, realmente, como a irmã Tamara falou, já vai passar um remédio para aliviar o quê? Os sentimentos. E não tratar o problema. Lembram daquela série de pregações do pastor Marvin? Lembra? Eu estava lembrando dela. Lembra da cozinha encharcada de água? Aí a mulher vai lá, né, toda manhã ou todo momento, vai lá e enxuga aquela água. Daqui a pouco está tudo inundado de novo. Ela vai lá e enxuga de novo. Daqui a pouco está tudo inundado de novo. Ela está resolvendo o problema? Não, ela só está amenizando essa situação. É o que os remédios fazem. O que essa mulher tem que fazer? Tem que ir lá, chamar um encanador e arrumar lá o problema de onde está vindo essa água, né? Seja de uma torneira ou de um cano que está quebrado, para poder resolver o problema. Então muitas vezes os remédios, eles amenizam, ajudam, sim, mas não resolve o problema, e a pessoa ainda fica escravizada, né? Tanto pela depressão quanto pela medicação.
Eu lembro também, os irmãos talvez lembram da série de pregações que eu fiz, baseada em um livro escrito por um médico. Esse médico deu o exemplo de uma mulher que ela tinha, né, alguns sentimentos como este, né, do rei Davi, e ela foi no médico. Logicamente o médico passou remédio para ela, e aí esses remédios trouxeram mais coisas para ela, né? E encurtando na história, aí ela voltou no médico, né? E foi em outro médico e tal, e no final das contas, sabe o que ela resolveu? Não, tira tudo, é melhor ficar com o que eu estava no início do que ficar com tudo que veio através do remédio, né? Então é muito melhor, né? Isso, o exemplo dessa mulher, ok? Não estou dizendo que você deve parar seus medicamentos, não é isso, mas essa mulher, ela achou melhor, não, o que eu estava sentindo no início, né, muito melhor do que eu estou sentindo agora, né, com todas essas medicações. Então, você percebe que, voltando aqui para o estudo, que a Bíblia fala muito sobre isso. Então vamos lá, segundo ponto: quem está sujeito a experimentar sentimentos depressivos? Quem está sujeito? Talvez a pergunta certa seria quem não está sujeito, né? Porque, como eu já disse, até criança hoje em dia tem começado depressão. todos, né? E inclusive muitas vezes até crianças, né, são diagnosticadas dessa forma. Então ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos. Vamos provar isso biblicamente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 12. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então a Bíblia deixa clara aqui para nós que todos os que estão bem espiritualmente, eles têm um perigo de cair. Quem está em pé, olhe, não caia. Ou seja, vigia, sim. Mas aí no versículo 13 já coloca que todas as tentações que vêm, e inclusive Deus usa as tentações para provar o crente. Então todas as tentações, Deus não deixa a pessoa sozinha. Deus dá um escape, Deus dá um livramento para a pessoa. Mas a escolha de quem? A escolha de quem? Da pessoa. Ou ela se deixa levar pela tentação, ou ela escolhe o escape que Deus deu. Então, ninguém está isento, né? Ninguém está fora de que possa dizer, eu nunca vou ter esse negócio. Você não pode dizer isso. Não é a mesma coisa que dizer, eu nunca vou cair em pecado. É a mesma coisa. Você não pode dizer. Nós vemos que até personagens bíblicos experimentaram isso, pessoas grandes servas do Senhor. Agora, precisamos entender que o fator que desencadeou a depressão em suas vidas foi uma ênfase no eu. A pessoa enfatiza muito seus pensamentos no eu, no que eu estou sentindo, no que eu estou fazendo, no que eu preciso, no que as pessoas não fazem por mim, sabe? No amor que eu tenho ou não tenho. A pessoa enfatiza muito no eu, inclusive os personagens bíblicos. E isso também os conduziu ao pecado e, por sua vez, à depressão. Ok? Vamos dar 4 exemplos, ou melhor, 5 exemplos. Primeiramente, Elias, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos, se quiserem anotar o texto, pode anotar para ler depois. Nós não vamos ler devido ao extenso, né, estudo desta manhã. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos apenas comentar. Elias, ele reagiu às ameaças, né, que Jezabel fez contra ele. Ele reagiu
olhando para onde? Para a sua própria vida, né? Ele quis preservar a sua vida, contanto ele fugiu, se escondeu e entrou realmente num estado aí, graças a Deus, rápido, né? Não foi extenso, mas rápido, de depressão ao ponto de pedir para morrer. Isso não é depressão. Tá, ele pediu para morrer. Como você classifica isso? Quem quer morrer não é normal, né? Você quer morrer? Desculpa, não responda, né? Fazer igual o Chaves. Então, geralmente, quando a pessoa já tem esse sentimento, ela não está bem. E Elias era um servo de Deus, não era uma pessoa qualquer. Nós vemos também Davi. Eu falei que eu ia dizer, né? O motivo. Você percebeu lá as frases que ele diz? Né? Frases muito pesadas para o homem segundo o coração de Deus. Mas o problema é que Davi pecou. Ele pecou. E o problema maior é que ele não se arrependeu. Pelo menos no início. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Estava tranquilo, ninguém sabia. Até a partir do momento que o profeta foi lá e colocou ele na parede e falou: você pecou, meu amigo. Você pecou. Mas até então ele pecou, não se arrependeu. Por isso ele perdeu a esperança, conforme nós vemos no Salmo 38. Também nós temos o exemplo de Jonas. Jonas lá em Jonas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. É interessante esse exemplo porque Jonas é uma pessoa meio estranha, né? Ainda assim era um servo de Deus. Você vê que Deus usa qualquer pessoa, né? E Deus queria usar Jonas para pregar na grande cidade de Nínive e Jonas não queria. Mas por fim Deus o pressiona, né? Através de umas situações meio difíceis, né? É passar aí umas 3 noites no ventre de um peixe. Aí ele é convencido, ele vai e prega. Aí Deus, toca no coração das pessoas, as pessoas se arrependem, toda a cidade basicamente proclama um jejum aí. E aí Jonas, ele não gostou da situação, e ele fica muito irado, ou seja, ele peca, contra Deus, fica muito irado contra Deus, contra o que Deus fez aquela cidade, salvando, perdoando aquela cidade, e ele deseja também, como Elias deseja a morte. Você vê como 2 extremos tão diferentes, né? Elias estava fazendo certo, e foi ameaçado. Jonas não queria fazer o certo, mas fez pressionado. Deus fez uma grande obra e ele não gosta, e os dois pedem a morte. Percebe? Temos também o exemplo de Pedro. Pedro, como os irmãos sabem, a maioria das pessoas sabe, ele negou Jesus 3 vezes. Isso está em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Além de negar Jesus, ele também mente, sobre ele conhecer a Cristo ou não. Ele mente e nega Jesus. Isso leva a Pedro a chorar amargamente. Sim, graças a Deus foi um período rápido, porque depois desse choro, depois de consertar a sua vida com Deus, ele já saiu desse estado depressivo. E por último, Judas também, não posso dizer se ele era um servo de Deus ou não. Algumas pessoas acreditam aí que ele tenha até sido escolhido, eu não acredito nisso, para ser o traidor, ou seja, ele não tinha escolha, eu não acredito nisso. Eu acredito que no último momento Jesus deu escolha para ele, quando ele chegou até Jesus Cristo, ele traiu, a gente sabe, ele traiu Jesus, e depois ficou com remorso, ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. Mas até o último momento, Jesus, quando ele chega e beija Jesus, ele diz: amigo, a quem tu vieste? Era o momento de ele se arrepender, irmão. Era o momento de ele se ajoelhar e dizer: Senhor, eu fiz uma coisa horrível, eu traí o Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Mas ele saiu de fininho, e aí depois deu um remorso nele, porque ele pensou que não ia dar em nada, visou aí o dinheiro, não ia dar em nada, e Jesus foi morto. Isso causou nele então um grande remorso, ele não se arrependeu. Esse é um grande problema, tanto é que ele não se arrependeu, como Pedro negou 3 vezes, se arrependeu, chorou amargamente,
continuou servindo o Senhor, mas Judas, ele foi e cometeu um suicídio. Infelizmente, muitas pessoas que têm depressão chegam a esse extremo de cometer um suicídio, tirar a sua própria vida. Você está em Mateus capítulo 27, versículo 1 ao versículo 5. Então você percebe, personagens bíblicos passaram por esses problemas, tiveram os mesmos sentimentos que as pessoas hoje, que as pessoas hoje passam, né? E um outro fator também aqui, que eu preciso dizer, é que todos nós, então, estamos sujeitos a experimentar uma depressão, talvez rápida, como alguns servos de Deus, né, passaram, talvez mais demorada. Agora, provavelmente, na maioria das vezes, é consequência de pecado. Lembrando que eu estou falando com salvos, cristãos verdadeiros. Na maioria das vezes é consequência de pecado. Os exemplos bíblicos estão registrados para nós, como nós vimos, para o nosso ensino. Porque a Bíblia diz, em Romanos 15, versículo 4, alguém abra para mim, fazendo favor, e leia bem alto. Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia diz ali que realmente nesses ensinamentos, esses exemplos bíblicos, é para o nosso ensino, para nós preservarmos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus e termos também esperança. Ok? Quem quiser ler, pode ler para mim Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Então, ao contrário do que alguns dizem, né, por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, isso não existe. A Bíblia é mais atual do que o Jornal Nacional. Até rimou, né? Ela é mais atual. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, em todas as épocas. Em todas as épocas. Você não acha que Deus teria poder suficiente se precisasse de outra Bíblia para hoje, ou se a Bíblia precisasse ser atualizada? Você não acha que Deus faria isso? Se Ele deu a palavra, então porque você precisa, então eu vou dar outra palavra, porque essa já não serve mais. Ele poderia, mas Ele deu uma palavra mais atual, né, do que o Jornal Nacional. Então a Bíblia, eu costumo dizer, né, ela tem a resposta para tudo. Para tudo. Ela não fala sobre tudo, sim, eu sei, mas ela tem a resposta para tudo. Tem princípios para nós vivermos da melhor maneira possível em todas as circunstâncias que possamos enfrentar. Terceiro ponto: quais então agora os possíveis fatores que levam à depressão? Nós vimos no início, na introdução, que 4 classes de pessoas, né, tendem a ter, né, mais casos de depressão, né? Como esses irmãos lembram: vendedores, né, autônomos, pastores e estudantes. Mas tem os fatores que levam a chegar a isso. Não é porque eu sou vendedor e o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar cuidado. Não, eu sou pastor, tem que cuidar. Não é isso. Tem alguns fatores, realmente tem que cuidar, mas não precisa ficar, né, eu vou mudar de profissão, né, eu vou parar de estudar. Não é isso. O irmão Dinor queria falar alguma coisa? Eu acho que tem uma classe aí que sofre muito aí, encaixa perfeitamente aí. Aquela classe de professores, principalmente quando lida com criança, esse capetinha. Sim, com certeza. Sofre muito. Com certeza. Aliás, muitos são. E hoje os dias de hoje não pode nem repreender, assim, de uma forma mais assintosa. Né? Aliás, muitos hoje são afastados, né, das aulas, né, muitos professores, por a pessoa lá diagnosticar que está depressiva, né, não está incapacitada para ensinar. Realmente, a classe de professores também estão juntos aí. Então, quais são os fatores? Lembrando que estamos falando para salvo. Mas surge uma pergunta aqui, né? Mas e as pessoas que não têm Cristo? Eles têm depressão? Sim ou não? Sim.
Só que, se eles não têm Cristo, eles não têm como ser ajudados. Verdade. Porque só Deus pode ajudar nessa situação. Sim, tem coisas que a pessoa pode fazer para amenizar? Sim. Mas se nós entendemos aqui que a pessoa, além de, nós vamos ver que tem duas situações, tem um problema espiritual e tem um problema também físico, nós vamos ver isso agora. Mas se o problema for espiritual, ela não tem como ser ajudada a não ser por Deus. Remédio nenhum vai ajudar, pode aliviar, mas não vai curar. Ok? Mas vamos ver então os fatores que os irmãos vão entender melhor. Como eu já disse, há vários fatores para que uma pessoa possa ficar deprimida. E queremos dizer primeiramente sobre os fatores físicos. Quando a pessoa enfrenta, por exemplo, problemas físicos, então ela deve cuidar, ela deve guardar de reagir nessas dificuldades em desacordo com a Bíblia. Novamente digo, estou falando para um salvo. A lista que nós vamos dar aqui desses problemas físicos não são exaustivos, ou seja, não englobam todos os problemas que existem, fisicamente falando, mas vai nos dar uma margem muito grande, né, desses problemas, né? Vamos entender aí até onde vai, né, esses problemas físicos que muitas vezes levam à depressão. Então o que eu digo? É preciso um autoexame. Você precisa se examinar cuidadosamente, biblicamente, não se examinar conforme a vida do irmão, do seu irmão, ou do seu pai, ou da sua mãe, não, conforme a Bíblia. Você precisa se examinar e ver quais mudanças então Deus quer que você faça na sua vida, ok? Então, quais são os fatores físicos? Doença, ok? Eu vou falar aqui, são muitos, então não tem como eu falar sobre cada um. Doenças, parto, existe até a chamada depressão. Então vamos lá, doença, parto, cirurgia e respectivo processo de recuperação. Os primeiros dias de cirurgia que eu fiz foi difícil, né? E foi uma cirurgia basicamente simples, né? Imagina cirurgias mais complexas. Então isso é um problema muito grande, se a pessoa não tiver um equilíbrio, né, emocional. Desequilíbrios hormonais e químicos, disfunções orgânicas, falta de sono. Se a pessoa não dorme bem, ela vai ter problema. Dieta não salutar, né? A pessoa come de tudo, né? Não está nem aí com o que come, né? Coloca dentro de si. Fadiga, fenômenos do ciclo menstrual, mais para as mulheres, né? Graças a Deus por isso. Ou disfunções físicos também diversos. Por exemplo, hipoglicemia, diabetes, disfunções glandulares, né? Eu tinha uma disfunção glandular, tanto é que eu fiz também uma cirurgia para isso. Tirei as glândulas paratireoide. Então poderia também, né, causar algum problema aí que me desse sentimentos deprimidos. Mas graças a Deus, né, eu nunca tive esse problema. Preste atenção nisso. É importante que o diagnóstico seja feito por um clínico geral, ou eu digo mais ainda, um médico especializado, e a supervisão médica seja também mantida quando forem indefinidos algumas dessas condições que nós citamos. O que eu disse aqui? Médico. Existem alguns psiquiatras que podem também receitar, mas psicólogos não tem, eles não têm a liberdade, né, para medicar. Então, médicos, e eu digo mais, especializados, não aceite remédio de qualquer pessoa, e vai dando, né, se tiver algum desses problemas, vai dando sequência aí ao tratamento. Aprender a viver. Você precisa também aprender a viver de acordo com a palavra de Deus em meio a esses problemas físicos e também no tratamento. O que muitas vezes acontece? A pessoa tem um problema que é diagnosticado, né, pela medicina,
e ela acha que pode fazer o que quer, pode falar o que quer, pode agir da maneira que quer, sem, né, seguir os parâmetros bíblicos de convivência social, de espiritualidade, de não pecar. Acho que é desculpa, né? Eu tenho esse problema, por isso que eu sou assim. Não, é pecado. A Bíblia não fala, não pequeis, a não ser que você tenha um problema, né, físico. Não pequeis, né? Simplesmente isso. A Bíblia diz também que é sim, sim, né? E não tem meio termo. Você não tem desculpa para pecar. Agora, existem umas respostas também contrárias à Bíblia diante de certas situações. Por exemplo, deficiências físicas, né? Paralisia, perda de membros, cegueiras, surdez, perda do emprego, divórcio, morte de alguém querido, quebra de um relacionamento, dificuldades financeiras, acidentes, conflitos interpessoais, filhos adultos deixando o lar, aposentadoria. Cuidado, meu Paulinho, né? Estou brincando. Meu Paulinho está correndo aí com esse negócio, não sai, né? Aposentadoria. Perseguição, crises, traumas ou doenças. Mas deixa eu explicar melhor. Eu brinquei com o meu Paulinho, mas a aposentadoria aqui é quando a pessoa se aposenta mesmo. Em outras palavras, né? Eu sei que isso não é tão literal, que as pessoas não levam muito em consideração. Elas aposentam e continuam trabalhando, né? Mas basicamente o que está acontecendo? Né? Você está aposentando, você está deixando de trabalhar. E a maioria das pessoas que entram, né, que se aposentam, elas podem entrar realmente num segmento depressivo, porque parece que agora não serve para mais nada, né? Só ficar em casa, não tem mais nada para fazer. Basicamente o que aconteceu na pandemia, né? Então é muito perigoso essas coisas. Por isso que a aposentadoria é quando a pessoa se aposenta e deixa, né, realmente de fazer. O que nós aconselhamos? Procure algo para fazer, né? Eu não acho assim tão isso vai, a lei quem diz, né, que isso vai dizer, mas se a lei permite, tudo bem, mas se a lei não permite um aposentado trabalhar, então é algo errado. Mas se permite, então seja feliz, ok? Minha irmã Cida queria dizer alguma coisa? É o meu caso, eu aposentei, mas eu optei por continuar trabalhando, porque a gente em casa, por exemplo, todo mundo sai, você fica sozinho em casa, você não tem, só fica trabalhando, não tem outro algo, você trabalhar, ir para a família e ir para casa. Então, a gente já trabalha muitos anos fora, o trabalho, ele ajuda a gente, só de você sair de um horário, tem aquele compromisso de sair, chega lá, você conversa com a pessoa, conversa com o outro, é bom pra gente. Tempo passa rápido. Sai daquela monotonia, né, de ficar só dentro de casa. Agora imagina, né, novamente, nesse tempo de pandemia, né, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, né? Eu não estou aqui indo contra, mas literalmente foram obrigadas por uma doença, né? Vamos entender o que eu quero dizer. Eu sei que houve muito, né, muito alarme, mais do que precisava, não era para tanto também, mas somos obrigados a ficar quietinhos em casa. Então imagino o número de pessoas que nesse tempo, né, tiveram sentimentos deprimidos. O irmão de novo queria falar alguma coisa, né? Assim, a pessoa aposenta também, a vida a gente tem que pôr isso na ponta da caneta, porque a vida é muito curta. Você chegou o momento de aposentar, no caso assim, ela preferiu, né, trabalhar, mas também eu penso assim, quando eu chegar a aposentar, eu quero me desligar daquilo que eu já fiz a vida inteira e fazer uma outra coisa. Entende? Por exemplo, comprar uma chacrinha aí lá, plantar um pé de abacate, sei lá, fazer outras coisas, menos aquilo que eu fiz a vida inteira. Porque também, assim, principalmente no meu caso, que deixa muita gente, e vai causando um esgotamento muito grande. Então, você elege a vida inteira para falar assim, olha, agora eu estou aposentado, eu preciso trabalhar com o salário que eu tenho. Mas você tem que voltar a cumprir aquela carga para frente. Também não é uma coisa assim muito boa.
soube mais o que fazer. Aí, em vez de ele treinar a criança, mas o técnico dele foi para alguém, correndo por muitos nossos. É verdade. Então, bem encaixado no estudo da aposentadoria. É verdade. E teve também um fator, infelizmente, que alguns, muitas vezes, a aposentadoria, pelo menos muitas vezes é um salário mínimo. Muito pouco. A pessoa não dá para sustentar um lar, o pai de família não consegue sustentar um lar. Muitas vezes até precisa pagar aluguel, com um salário mínimo. Então, muitas vezes a pessoa é uma necessidade ela ter algum outro bico, mesmo aposentando. Mas é um perigo, se a pessoa aposenta e fica parada, não faz nada, é um perigo muito grande. Ok. Outro fator, nós vimos aí alguns fatores físicos, uns fatores aí que ele coloca aqui como contrário, à Bíblia, no caso, diante de certas situações da vida. Não quer dizer que está sendo contra a Bíblia, mas é algo que a Bíblia não fala tanto sobre isso, é mais realmente um problema, o que eu posso dizer? O problema é que a pessoa pode entrar sem ter um fator pecaminoso, ok? E temos também aqui, no caso, olhando mais para a Bíblia, um outro fator que também leva a pessoa à depressão é a desobediência à Bíblia, desobediência à palavra de Deus. Como? Agora vai chegar aí alguns pontos interessantes. Como que a pessoa desobedece à Bíblia? Alimentação incorreta, excesso de trabalho, já entramos num outro extremo, Falando de aposentadoria, agora excesso de trabalho também é um problema sério e está desobedecendo a Bíblia, ok? Descanso insuficiente, está ligado, excesso de trabalho, descanso insuficiente. Hábitos de sono não apropriados, abuso de substâncias químicas, como por exemplo drogas, álcool, medicamentos também, falta de exercício físico. Interessante, falha no cumprimento de responsabilidades pessoais, como por exemplo, trabalho em casa, jardinagem, tarefas diversas, cuidado com os filhos, ausência de devocionais diários, vida de oração infiel, falha em perdoar os outros ou restaurar relacionamentos pessoais, falta de comunhão com os crentes, fracasso em ministrar como parte do corpo de Cristo, ou seja, servir os outros na igreja, ou falha em confessar fielmente os pecados tanto a Deus quanto às pessoas contra quem nós pecamos. Todos esses fatores, estamos desobedecendo a palavra de Deus, e todos esses fatores podem nos levar a sentimentos depressivos. De quem que eu estou falando? Salvos, crentes, verdadeiros. Agora, o último fator aqui, deixa eu ver se é o último fator mesmo. Certo, o último fator. Mas pode ser aplicado várias coisas aí para mesmo para descrente. Sim, também. Quando se trata de algo espiritual, em relação à Bíblia, à obediência, o salvo, o cristão, ele tem consciência de que ele está fazendo errado, porque ele sabe que está errado. Aí sim. Mas as coisas que nós estamos tratando, muitas coisas também abrangem o descrente, lógico. Sim, o problema é que o descrente, como eu já disse, não tem como ele ser ajudado. Ele já ainda não é salvo, não é habitado pelo Espírito Santo, mas o pecado é pecado, tanto para crente quanto para descrente. Desobedecer a palavra de Deus é desobediência, tanto para crente quanto para aquele que não é crente. Mas o problema é que o crente tem como ser ajudado, Mas o descrente ele precisa entregar a sua vida a Deus, deixar Deus realmente trabalhar, atuar na sua vida para poder ser ajudado. O último fator também que leva, então, pode levar à depressão,
São fatores e hábitos mentais não bíblicos, né? Hábitos mentais não bíblicos, incluindo, por exemplo, a amargura. Tem pessoas que gostam, parece, né? Mas tem um prazer de ficar com raiva do outro, de ficar de mal com o outro, de brigar com o outro. Então, amargura, preocupação, ansiedade, inveja, problema sério, né? Ele tem, porque eu não posso ter. Problema muito sério. Tem pessoas que realmente, eu não sei como eu posso dizer, ela não consegue controlar, né? Pelo menos, não sei se tem o Espírito Santo, mas tem inveja de todo mundo, né? E tem, ao mesmo tempo, tem um sentimento de autocomiseração, né? Ou seja, ela, coitadinho de eu, né? Eu não tenho aquilo que o outro tem, não consigo comprar aquilo que o outro comprou, né? Então, já está junto, né? Inveja, ciúme, né? Para os casais aí, no caso o ciúme aqui é extrapolado, a gente sabe que o ciúme, até Deus tem ciúme, mas aquele ciúme descontrolado, né? Já disse, né? Autocomiseração, espírito não perdoador, a pessoa não consegue perdoar os outros, por isso parece que ela gosta, né? De ficar com raiva de um, mágoa com o outro. Impaciência, procrastinação. O que é procrastinação? Quem sabe? Você deixar para depois que você poderia fazer hoje, está sempre adiando fazer algo. Tem aquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode. É assim, né? Geralmente eu mudo os ditados, né? Mas é assim mesmo, não é verdade? Enrolação. Enrolação. Hã? Cadê o espírito? Espírito não perdoador, né? Pessoas que não conseguem perdoar os outros. Impaciência, procrastinação, pensamentos lascivos, né? Com respeito aí ao sexo, sensualidade, rancor, orgulho, ira ou superioridade, achar que é melhor que os outros, né? Superior aos outros. Então, todos esses hábitos, pensamentos mentais não bíblicos podem levar uma pessoa também à depressão. Então, só para fechar aqui os fatores prováveis aí, possíveis também que podem levar à depressão, só para fechar isso, cada um desses fatores, quando não for tratado biblicamente, poderá tentá-lo a prosseguir numa espiral, né? Descendente. Parece que melhora, a espiral assim, né? Vai embaixo, vai em cima. Só que isso vai descendendo, vai caindo, até o ponto de resultar então em sentimentos terríveis, sentimentos depressivos, da qual você não vai ter outra escolha a não ser procurar ajuda. Deixa eu ver aqui. Bom, nós temos um quarto ponto aqui, mas vamos deixar para a próxima semana. Nós já estamos aí basicamente 1 hora, né? Falando sobre depressão, entendendo melhor a depressão. Semana que vem nós vamos ver o quarto ponto, que fala sobre qual a perspectiva bíblica com respeito aos fatores que contribuem para a depressão. Então só tem basicamente o quarto ponto. Nós vamos então demorar um pouco mais aqui, visto que tem ensinamentos aqui muito importantes na Bíblia, ok? Vamos ficar de pé. E vamos orar agradecendo a Deus. Antes de nós orarmos, alguma pergunta? Se alguém também no Facebook tiver pergunta, pode escrever aí. Nós vamos tentar achar uma resposta ou tentar aconselhar da melhor forma possível, principalmente biblicamente, ok? Aqui os irmãos têm alguma pergunta ou algum último comentário? Só estava pensando. Sim. Esses motivos, né? Da depressão, eu acho assim que é muito pessoal, porque se eu for olhar pela Bíblia, cada um teve um motivo para, não vou dizer
Uhum. E porque nós não somos iguais, né? Às vezes um assunto que me aflige, às vezes não aflige outra pessoa. Ela passa por aquilo. Uhum. Nós vemos por esses que o senhor citou aí, a mínima coisa, né? Por exemplo, os Jonas, ele não deu crédito ao que Deus fez com as pessoas, mas ele, por causa de uma borboleta, se deprimiu. Foi. Então, nós vemos que Jó, ele tem muito mais motivo para deprimir. Então, E não deprimiu. Então, por esse motivo, a gente vê que não é todo mundo que deprime. Às vezes ele passa por esse problema sem se deprimir. verdade. Eu toco uma coisinha nada e sem deprime. Agora, eu acho, assim, do meu ponto de vista, que quando uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, não é um remédio, mas uma coisa que às vezes se torna melhor do que remédio, é uma companhia. Uma companhia não é para ficar junto olhando o que a pessoa faz. Uma companhia é o seguinte: aquela pessoa que está ali, não querendo ensinar a pessoa, mas sempre olhando para o que ela está fazendo que não está certo. Ela vai falar: se você fizer assim, vai ser melhor. Será que se você pensar dessa maneira, vamos pensar junto? Então, com companhia mesmo, com companheirismo mesmo. Sim. Eu acho que ajuda muito no papel da pessoa. Verdade. Não só concluindo isso aí que o Paulo falou, é muito pessoal, né? O problema que aflige um pode não afligir outro, ok? E lembrando, nós temos a segurança, né, da Romanos 10:13, né? Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, mesmo eu entrando numa situação de depressão ou de sentimentos deprimidos, Deus não vai me deixar entrar numa situação da qual não possa sair. Ele vai deixar até o limite. Você aguenta, você consegue, você vai passar por isso, ok? Mesmo sendo diferentes, né? Casos diferentes, como o Paulo comentou, né? É muito pessoal. Mas nunca Deus vai deixar você passar por algo acima do que você pode. Aí isso já nos dá tranquilidade, né? Não é verdade? Se entramos em uma situação, sabemos que temos como sair. Deus não vai permitir, Ele já prometeu isso. Amém? Amém. Mais alguém? Mais algum comentário ou pergunta? Eu faço questão da depressão que você está falando. Dá uma angústia da água no peito, por exemplo. Eu tenho depressão também. Dá uma angústia no peito na água da mão, sabe? Que levanta nada da mão. Inclusive, vê uma tristeza, está aí vendo o Paulo aqui, ó. Às vezes a pessoa fala uma coisa que não atingiu você em outra conversa, né? Sim. Só que é difícil de passar por isso. Com certeza. Não é fácil. Mas eu repito, né? Deus sempre dá uma forma da gente sair. Sempre tem. E tem como tratar, tem como, né, trabalhar nessa questão. Correto. Ok. Depois a gente pode até conversar melhor sobre isso. Ok, então, se não tiver mais nenhum comentário ou pergunta, nós vamos encerrar. E depois se tiver alguma pergunta no Facebook, a gente também conversa pelo Facebook, tem o WhatsApp também, se quiser conversar pessoalmente comigo, aí no Facebook, ok? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por ter dado condições de poder trazer esse estudo, digo fisicamente. Obrigado pela melhora da cirurgia. Obrigado também pelos irmãos que estão. Obrigado também pelo Paulo, que está nos visitando, também cooperou bastante. Pai, nesse estudo, abençoe a vida dele. Pai, esteja abençoando também cada irmão aqui, abençoe aqueles que não estão nessa manhã, que possam estar à noite, possamos ter um bom tempo ouvindo, Pai, a pregação da sua palavra, também louvando ao Senhor através dos hinos e corinhos. Em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos encerrar também a transmissão. O relatório está pronto, né? Não sei se o tesoureiro vai querer ler hoje,
hoje à noite, 7 horas, ok?